Good morning, fourth graders. Bom dia, alunos do quarto ano. So in our last class, I told you to do this exercise. Né? Na nossa última aula, eu disse para vocês fazerem esse exercício aqui, em que vocês iriam identificar os tipos de roupa, né? E em seguida vocês iam concluir preenchendo essa sacola com os itens que vocês gostariam de comprar, né? Dessa lista de objetos que está aqui. Então, eu vou fazer com vocês primeiro a correção da página 23, antes da gente entrar no nosso próximo conteúdo, certo? Então, o primeiro objeto que aparece aqui na folha, então a gente chama de socks, né, que significa meias. Em seguida, a gente tem esse outro objeto aqui, a gente chama de shoes, que são sapatos. Aqui eu tenho a saia, né, que é skirt. Aqui eu tenho hat, que é o chapéu. Aqui eu tenho t-shirt, que é a camiseta. Aqui eu tenho belt, que é o cinto. Nesse segundo grupo aqui eu tenho dress, que é o vestido. Eu tenho pants, que são as calças, né? Tie, que é a gravata. Eu tenho blouse, que é a blusa. Eu tenho coat, que é o casaco. E eu tenho sneakers, que são os tênis. No exercício seguinte, eu tenho essas pessoas aqui mostrando os objetos que elas têm, né? Então, no primeiro, o menino está mostrando o boné, né? Assim, nesse caso aqui, ele está mostrando o boné. Então, this is a hat, né? No segundo, o menino está mostrando o cinto. Então, this is a belt. No terceiro, a menina está mostrando uma camiseta. Então, this is a t-shirt. No quarto, o menino está mostrando uma coleção de gravatas. Então, these are ties. Em seguida, um menino está mostrando um casaco. Então, that is a coat. E, por último, o menino está mostrando os tênis, né? Those are sneakers, né? Não é bem o que aparece na imagem, mas... percebam aí que para cada pergunta foi usado um demonstrativo diferente. Nas perguntas que era perguntado what's this, a resposta começava com this is. E nas perguntas que era perguntado what's that, a resposta começava com that is. Lembrando que eu uso this quando eu quero falar de um objeto que está perto e that quando eu quero falar de um objeto que está longe. Além disso, quando o objeto está no plural, eu vou usar these ou those, né? Lembrem disso. Agora, seguindo para o nosso próximo assunto, we are going to talk now about food, né? Então, vejam que na página 25 do livro de vocês, a gente tem essa bandeja com vários tipos de alimentos. Então, vejam aí que eu tenho a palavra jam, para dar nome à geleia. Eu tenho a palavra milk, para dar nome ao leite. Eu tenho a palavra orange, para dar nome à laranja. Eu tenho a palavra sugar, para dar nome ao açúcar. Eu tenho a palavra bread, para dar nome ao pão. Eu tenho a palavra strawberry, para dar nome ao morango. Eu tenho a palavra butter, para dar nome à manteiga. Eu tenho a palavra juice, para dar nome ao suco. E eu tenho a palavra coffee, para dar nome ao café. Então, esses são os nomes desses alimentos em inglês. Em seguida, eu tenho esses três horários aqui. 7 o'clock, 7 horas. 12 o'clock, meio-dia. E 19, né, 19 horas, que é às 7 da noite. Abaixo desses três horários aqui, eu tenho 3 espaços em branco. Eu vou preencher esses 3 espaços em branco com uma das 3 opções que estão logo embaixo. Vocês vão recortar e colar nessa página a opção correta para cada refeição. Então, a refeição que a gente faz às 7 da manhã seria breakfast. A refeição que a gente faz ao meio-dia, lunch. E a refeição que a gente faz à noite, dinner. Então, as palavras em inglês para café da manhã são breakfast, para almoço, lunch e para jantar, dinner. Ok? Em seguida, vamos para a página
27. Na página 27 a gente tem vários alimentos. E vocês vão escrever nessa primeira questão aqui, yes ou no. Se o nome do alimento estiver correto, você vai escrever yes. Mas se o nome do alimento estiver errado, você vai escrever no. Você pode consultar essa lista de alimentos que aparece na página anterior ou um dicionário se você não encontrar a palavra, esse alimento na bandeja, certo? Na atividade seguinte, na número 2, você tem um código. Vejam que para cada letra você tem um símbolo. E você vai descobrir qual é o nome desses alimentos que estão na questão número 2, traduzindo esses símbolos que aparecem aqui. Em seguida, na página 28, você vai procurar esses alimentos nesse caça-palavras aqui, certo? Na questão número 4, você vai responder essas 3 perguntas. Aqui diz para você perguntar a um colega, mas como a gente não está em sala de aula, você pode responder sobre você ou sobre alguém da sua família. Então, aqui a gente tem 3 perguntas. A primeira, what do you prefer for lunch? O que é que você prefere pro almoço? What do you prefer for dinner? O que é que você prefere pelo jantar? E what do you prefer for breakfast? Né? Então, lembrem que são perguntas em inglês, então a resposta tem que ser em inglês. Certo? Se tiverem dúvidas sobre o significado de algum alimento, vocês podem consultar no dicionário ou consultar online, certo? Caso vocês não encontrem a palavra aqui no livro de vocês. Na questão número 3, aparece o nome de alguns alimentos que não aparecem nas questões anteriores. Vamos ver o que é que elas significam? Beans é a palavra que a gente usa para feijão. Juice, para suco, como a gente já viu antes. Rice é a palavra para arroz. Flour, palavra para farinha. Meat é a palavra para carne. Chicken é a palavra para frango. Fruit, para frutas. E French fries é a palavra que a gente usa em inglês para batata frita. Na questão número 5, vocês vão ligar os alimentos aos nomes deles em inglês, certo? E por último, na página 29, certo? A gente tem, vocês vão circular o alimento favorito de vocês, certo? Aqui tem várias opções, vocês vão circular algum desses alimentos, os que vocês gostam, e vão escrever em seguida o nome deles, né? E por último, aqui a gente tem uma pequena pesquisa, né? Você vai entrevistar 3 pessoas, podem ser pessoas da sua família, e vai ver o que é que eles comem no café da manhã, no almoço e no jantar, certo? Very good. Encerrando a atividade sobre alimentos, a gente tem essa lista de alimentos aqui para vocês circularem os ingredientes corretos para fazer um hambúrguer, né? Então, vocês têm esse hambúrguer aqui e tem vários ingredientes. Vocês vão circular os que são utilizados para fazer um hambúrguer e abaixo vocês vão circular as palavras que dão nome a esses ingredientes. Ok? I hope you had enjoyed this class. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. See you soon. Vejo vocês em breve.